Boa tarde, doutora Patrícia Costa. Eu quero agradecer muito hoje, dia 23 de junho de 2016, você está me recebendo aqui no Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto, para a pesquisa que nós estamos desenvolvendo no Museu de Astronomia e Ciências Afins, lá no Rio de Janeiro, né, para pesquisa de pós-doutorado, que está sendo supervisionada pelo Dr. Marcos Granato. E eu estou estudando os objetos da química da primeira escola profissional feminina da Carlos de Campos, que atualmente pertence ao grupo, o Centro Paula Souza. Eu tenho todo o prazer de recebê-la aqui e de poder facultar o máximo de documentação que conseguir, porque eu acho que é desta partilha de saberes o que também se ia fazendo pelo mundo, não só olharmos para o nosso cantinho, é que conseguimos perceber o ensino industrial, o tecnológico, a importância que tinha depois para a sociedade, o impacto que isso teve, e portanto eu penso que é sempre gratificante podermos partilhar estas coisas entre os países irmãos, não é? E percebemos como é que se processava toda a educação e, portanto, tenho todo o gosto. Então, e principalmente para nós do Centro Paula Souza, que nós temos atualmente 219 escolas técnicas e 66 faculdades de tecnologia, e por ser educação profissional, tem muita semelhança com a história do Instituto Industrial, né, do Porto. Então, eu acho que esse acervo, tanto museológico como arquivístico que vocês dispõem aqui e que você está abrindo para a nossa pesquisa, vai ser bom não só para o Museu de Astronomia, né, para o grupo do qual eu pertenço lá, que é de pesquisa, que é Museu e Preservação de Acervos Culturais, né, para nós damos continuidade às nossas pesquisas, mas também para o nosso grupo de estudos e pesquisas em memória e história da educação profissional lá no Centro Paula Souza. E por isso eu gostaria de conversar com a doutora, assim, se poderia nos passar como foi a sua história de vida aqui dentro do museu, né, como começou a sua trajetória. Ok. Eu tenho uma licenciatura em História e quando no início de fazer uma pós-graduação em Museologia aqui na Faculdade de Letras, surgiu a oportunidade de vir para aqui trabalhar para organizar o museu. Isso foi em que ano? Em 1999. Quando eu cheguei aqui já havia uma exposição temporária que era as Memórias da Física a decorrer. E, tanto eu quando entrei, o primeiro trabalho até que eu fiz não foi tanto relacionado com os objetos, com a coleção dos objetos, mas organizei toda a bibliografia antiga que nós tínhamos na biblioteca, que neste momento está sob a tutela do museu, portanto que eram todos os livros e manuais de apoio ao ensino no século XIX, princípios do século XX. Portanto, eu no primeiro ano estive a organizar esse fundo, o que foi importante porque eu depois consegui perceber que bases bibliográficas eu tinha depois quando parti para os objetos. Naquela altura não achei assim tanta piada ao trabalho que estava a fazer, mas realmente a longo prazo ajudou-me bastante depois na descrição dos objetos e eu consegui ter a bibliografia toda organizada para saber as áreas que tínhamos, onde é que podia ir buscar as coisas para depois fundamentar toda a parte do inventário. E quando eu demorei um ano a fazer esse trabalho e no final desse ano coincidiu com o encerramento da exposição temporária das Memórias da Física. Nós tínhamos 175 objetos científicos nessa exposição e colocou-se a questão de o que é que se ia fazer então agora àqueles objetos que tinham sido limpos, que tinham sido identificados, descritos e etc. Então foi um espaço que atualmente o museu ocupa, houve uma sala e que essa sala tem as vitrines, foi a primeira sala do museu, então colocou-se os 175 objetos naquela sala. Então a primeira exposição e a primeira sala foram com os objetos da física. Da física, exato. E portanto eu depois o que é que eu fiz? Inventariei-os, portanto pus o número de inventário, primeiro estabeleci as regras de atribuição do número de inventário com base nas diretrizes do antigo Instituto dos Museus e da Conservação, que é o Instituto Estatal que rege os museus nacionais e, portanto, adaptei as regras que eles tinham de inventário, como aqui nós não tínhamos regra nenhuma,
E então eu, aqueles primeiros 175 objetos que já estavam identificados e descritos, apenas fiz uma ficha em papel, na altura ainda de inventário, com o levantamento das necessidades que eu achava dos campos que eram necessários, atribuí-lhe um número e fiz a descrição e, mediante o que já tinha sido feito pelos docentes que tinham ficado responsáveis pela parte científica dessa exposição e a denominação, e fiz essa parte de encerramento da coleção. Mas foi engraçado que depois os outros departamentos das outras áreas começaram a dizer: mas nós também temos aqui espólio. E portanto o restante espólio, e ainda outro mais da física, que a física vai para além destes 175 objetos, começaram a serem transferidos dos laboratórios, das garagens, de arrecadações, de salas de aula, de gabinetes dos professores, para este espaço físico do museu. E isso em que ano? Portanto, a partir de 2000. Portanto, eu entrei em 99, em 2000 termino a parte da bibliografia, começo então só a fazer a ficha de inventário e a inventariar os 175 objetos, e a partir daí, gradualmente, foram sendo transferidos destes locais que eu referi para este espaço do museu. Então, depois veio a eletrotecnia, com um professor que, entretanto, já faleceu, o engenheiro Mesquita Guimarães, que me ajudou a fazer a seleção dos objetos, do que interessava a nível científico preservar e o que não interessava, e ele ajudou-me depois também a identificar e a descrever. Eu fazia o trabalho com base também na bibliografia que tínhamos aqui, e depois ele corrigia-me. Eu ia ter com ele e ele identificava e dizia que se a descrição que eu tinha feito mesmo se estava correta ou não estava. Depois veio a química e também tínhamos um apoio científico de alguém da química, a mecânica, e portanto todas as coleções foram sendo transferidas dos departamentos para o espaço do museu desta forma. O que o processo terá ficado concluído mais ou menos como está 2006. Estaria concluído a nível da transferência da grande parte das coleções que estavam espalhadas nas diferentes áreas da escola para o espaço físico do museu. E você entrou aqui, assim, fazendo pesquisa como estagiária? Não, eu entrei mesmo logo a contrato. Sim, eu fui contratada para vir a organizar um museu. Eu, na brincadeira, costumava dizer que à segunda e à terça-feira, que era o dia em que eu tinha aulas na pós-graduação de Museologia na Faculdade de Letras, que eu aprendia à segunda e à terça para a quarta, à quinta e à sexta a aplicar aqui. Era um bocadinho assim, não é? Porque eu também estava a começar ainda a minha formação a nível de Museologia e, portanto, toda a teoria que eu ia aprender daqui, visto que eu estava a começar do zero, tinha essa vantagem, não é? Portanto, eu não tinha nem os números de inventário já para trás, nem tinha regras estabelecidas, nem nada. Utilizava realmente essas referências que eu aprendia na pós-graduação, muitas vezes colocando questões aos docentes, por exemplo, uma coisa mais prática. Nós temos objetos que são de madeira, de metal e de vidro. E que são 3 objetos que requerem umidades e temperaturas totalmente diferentes. Não é? E realmente era a questão de como é que eu ia adaptar a nível de ambiente esses objetos. E, portanto, na altura, com a doutora Paula Menino Homem, que era a professora da parte da conservação e restauro, ela veio cá, tentamos encontrar uma solução equilibrada, para depois também ter em conta, observar os objetos para ver se não havia variações. Nós optamos mais pelas madeiras por causa de terem variação de volume, mas tínhamos de estar atentas aos comportamentos dos metais, não é? E portanto ir adequando um bocado disso. Depois tinha outra situação, as peças estavam habituadas a amplitudes térmicas enormes, não é? Porque estavam em garagens, recadações, salas de aula, e portanto eu pô-los numa situação ideal também podia estragar, não é? Portanto, todo esse equilíbrio do trabalho que eu diariamente ia fazendo aqui, ia-me sempre apoiando, sempre que tinha essa necessidade, também no corpo docente que tinha na Faculdade de Letras na Universidade do Porto. E, portanto, as coisas foram evoluindo, do inventário em papel, passámos a ter uma base de dados informática. Essa base de dados informática, que era só no meu computador, uma coisa de um programinha muito modesto, passamos para outro que hoje em dia está disponível online. E, portanto, fomos evoluindo assim, ainda hoje o nosso inventário está em construção.
podem encontrar na base de dados fichas em que diz objeto não identificado, que até hoje não conseguimos identificar, mas está disponível propositadamente, porque alguém pode ver e pode conhecer e pode saber e pode entrar em contacto connosco e contribuir. É um bocadinho a ideia, a minha, e esta obviamente que é uma opção pessoal, do tipo de um inventário participativo, não é? Em que está disponível a toda a gente, se alguém conhecer e quiser contribuir, portanto está aberto. Não são só aquelas fichas direitinhas, todas preenchidas que estão disponíveis, está todo o nosso trabalho disponível. Bom, doutora Patrícia, eu gostei, então a senhora colocou que foi com o seu na pós-graduação. No pós-graduação, no mestrado em museologia, que você veio aqui. Não, na pós-graduação primeiro. Você foi contratada, nesse período. Exato. Ao ser contratada, quer dizer, então na instituição já tinha interesse em montar um museu? Sim, sim. E qual que era o motivo que eles tem a ver com uma opção pessoal do presidente da escola da altura. Era uma pessoa que era um bocado sensível para este tipo de coisas, na parte cultural, e realmente viu a importância e a diversidade de objetos científicos que andavam para aí pela escola. E, portanto, ele achou que era interessante para uma constituição de uma memória do ensino industrial, poder juntar tudo isto num espaço. E quem era e qual a posição dele? Ele chama-se engenheiro Vítor Santos, que foi presidente conselho na escola até 2006, depois foi presidente do Politécnico do Porto e neste momento está reformado. Portanto, foi ele que iniciou todo este processo, foi ele que fez o desafio aos docentes de Física para fazer então a tal exposição temporária e, portanto, devido ao sucesso que teve, ele viu que realmente aquilo que tinha pensado tinha algum fundamento e, portanto, a partir daí o museu passa a ser um serviço do Instituto, está a nível dos estatutos e, portanto, é um serviço dentro do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua formação, né? E como surgiu esse interesse pela museologia? Eu sempre gostei da parte cultural, dos museus, mesmo quando andava na escola, da parte da história, e sempre foi uma área que me atraiu bastante. Eu terminei a minha licenciatura em História em 96, só que caberia ano sim, ano não, o curso de Museologia, e realmente abriu em 96, eu como estava a terminar a licenciatura não pude concorrer, e portanto em 98 eu candidato-me, lá entro e ao mesmo tempo que é o concurso para ingressar aqui. Pronto, eu, na altura da entrevista já disse que tinha de entrar em museologia e portanto isso foi um fator positivo para a minha contratação para aqui. E é engraçado porque eu na altura, quando disse ao meu pai que então ia tirar uma pós-graduação em museologia, ele perguntou porquê, o que é que se faz num museu para ser necessário uma pós-graduação. E a ideia é um bocado que as pessoas têm, precisamente as pessoas quando visitam o museu veem a exposição, que no fundo é o produto final de muito outro trabalho que está por trás, e o público às vezes não tem a mínima noção desse aspecto. E portanto sempre foi uma coisa que me atraiu. Aliás, o meu marido atualmente diz-me que eu sou uma chata a visitar museus, porque eu realmente às vezes vejo tudo menos as peças. Eu vejo como é que as peças estão expostas, como estão feitas as legendas, como é que é o controle da umidade e da temperatura, e portanto toda a parte técnicas e as coisas positivas, obviamente que aprendo e se puder aplicar, aplico, e o menos positivas, assim, realmente ainda bem que eu não fiz assim, porque realmente isto não resulta. E portanto tento ver a parte de que o público não está tão atento na parte da museologia. Portanto, realmente foi uma coisa inata, é uma coisa que eu gosto, que ainda hoje dá-me imenso prazer fazer, e portanto foi uma escolha quase que natural do meu percurso académico. Portanto, depois de terminar a licenciatura, ir para uma pós-graduação, depois entretanto abriu o mestrado também. Eu fiz o mestrado e pronto, só em 2013 é que acabei o doutoramento. E o seu doutorado foi em que área? O meu doutoramento é em Geologia, embora seja a especialidade em História e Metodologia das Ciências Geológicas. Portanto, eu fiz todo o percurso da coleção de Mineralogia e Geologia existente na Escola Industrial. Portanto, então deixou um bom produto para a instituição. Exato, sem dúvida. E é pena,
eu gostava era que todas as áreas pudessem estar assim estudadas como a mineralogia e a geologia está, porque eu pus desde do início de que se começou a dar a cadeira de mineralogia e geologia aqui, não é? Até nós temos Instituto Superior, até 1974. Portanto, todo o percurso, todos os professores, todos os gabinetes de ensino prático, todas as peças, não é? Porque a minha ideia é o seguinte: nós temos aqui, imaginemos, um galvanómetro. Os galvanómetros, o meu tem um número de série, é único, e tem o valor científico que tem, porque é um galvanómetro e ilustra aquilo a nível do fenómeno científico. E é igual a dezenas deles que foram construídos. Portanto, eu tenho que encontrar uma maneira de que o meu seja único. E o meu só é único porque está dentro de um contexto, de uma instituição, pertencia a um gabinete de ensino prático que era dado por um certo professor, num certo curso na nossa escola. E, portanto, tudo o que está à volta do objeto, toda a história que ele pode contar, é que dá o valor de ser único. E você tem muitos objetos que já têm essa história, já tem essa biografia do objeto? Não são muitos, mas já tenho alguns. Porque esse é um trabalho de pesquisa. Exato, isto é uma coisa que se vai fazendo, não é? É a mesma coisa que o inventário, não tenho inventário fechado nem de longe, não é? Portanto, é uma coisa que se vai construindo. E mesmo essa história do próprio objeto dentro da instituição, que é isso que faz que ele seja diferente do outro exatamente igual, por exemplo, na Faculdade de Engenharia, não é? Isso é feito realmente com pesquisa, porque nós temos um arquivo e temos tudo, desde os anos económicos, temos das atas do Conselho Escolar, os livros de vencimento, os termos de posse, portanto, que me dá para construir toda esta história que andava à volta, não é? Porque alguém encomendou o objeto. Então, hoje, doutora Patrícia, fazendo pesquisa no seu acervo, eu encontrei assim, documentos, regulamentos de 1862, assim, bem antigo, né, na publicação. Fiquei felicíssima porque tem os currículos, o programa, e esse material é importante não só para a biografia do objeto, mas para a gente entender o contexto da história dos cursos profissionais na instituição. E tem objetos também desse período aqui? Sim, nós temos. Nós conseguimos datar a maior parte deles, porque nós temos os anos económicos, temos os recibos, e mesmo nas atas do Conselho Escolar era dito que no ano X foi comprado para o gabinete de Física isto. Para o gabinete de Química foi comprado isto. Todos os anos eram adquiridos, era dado uma parte do dinheiro para se comprar equipamento. E, portanto, depois eles descreviam nos relatórios que tinham que fazer para mandar para o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria o que é que tinha sido comprado e para cada laboratório e da qual aqueles não tinham executado compras nenhumas. Portanto, nós conseguimos cruzar isso depois com os anos económicos, temos tudo no século XIX, em que temos as faturas, os recibos das peças, com as peças que temos aqui. Portanto, conseguimos criar esse percurso. É assim, não sei porquê, mas realmente nós temos uma grande sorte de termos tudo isso. E a escola inicialmente foi ocupar o edifício que atualmente está a reitoria da Universidade do Porto. Nós fomos para lá em 1855 e ficamos lá até 1933. Com a Academia Politécnica, era o mesmo edifício. Eles estavam junto com a academia? Estávamos juntos. Inclusive, nós partilhávamos professores. Havia professores que eram tanto professores do Instituto como professores da Academia. E que ano veio para cá? Em 67. Porque nós depois, em 1933, vamos para outro edifício, na Rua do Breiner, que ainda é, digamos, na Baixa, no centro da cidade do Porto, e só em 1967 é que viemos para cá. E, portanto, tivemos a felicidade de que quer os arquivos, quer os instrumentos, que muitos nessa data, já em 67, em 30, já estavam estragados, incompletos, e eles vieram sempre. E, portanto, nós temos o arquivo, a parte dos objetos mesmo estragados, incompletos, avariados, que transitaram de um sítio para o outro e depois para o local final, que é onde nós estamos agora. E eu gostaria de lhe perguntar, então, veio para cá na década de 60 e eles ficaram alocados aqui nesse espaço mesmo? Não, este espaço não existia. Tá. Este espaço não existia. É só existia, nós estamos de um lado
e o edifício principal da década de 60 é exatamente do lado oposto, na outra rua. Nós estamos na rua Dr. António Bernardino de Almeida e a entrada era pela rua Santo Tomé, portanto é exatamente a rua oposta. O Instituto Superior de Engenharia faz assim um quarteirão, e, portanto naquela altura isto tudo não existia. Não existia. E os instrumentos que estavam avariados vieram e estavam nos departamentos. Portanto, tudo que era da física ficou na física, tudo que era da química ficou na química, na eletrotecnia ficou na eletrotecnia e, portanto, ficaram nos departamentos. Agora, quando foi feita a exposição da física, já foi nesse espaço? Não, foi no espaço atualmente que temos um ginásio a funcionar aqui, logo ali na entrada, e foi ali a exposição da física, foi naquele espaço que era o espaço de exposições que nós tínhamos. E como é que vocês foram conseguindo esse espaço que então, é magnífico? Fomos conquistando. Como eu disse, a primeira sala era a que tem as vitrines da física, foi onde estavam ali. E depois, conforme fomos, e a sala ao lado era, digamos, a nossa reserva e a área de trabalho, e entretanto isto tudo era amplo, e nós na altura fomos pedindo ao diretor, ao engenheiro Vítor Santos, que realmente íamos precisando mais espaço conforme as coleções iam. E portanto foram vindo, depois fomos ocupando os diferentes espaços, até ficarmos realmente com todo o espaço. E vocês entraram com projetos governamentais? Não. É a instituição que foi toda a responsável. instituição que custeou toda a organização, colocar paredes, aquela parte do acesso exterior que temos ali, foi tudo com dinheiro da escola. E hoje você recebe estudantes de pós-graduação? Sim, com bastante frequência. Temos eu também sou professora afiliada na Faculdade de Letras, da parte do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, do doutoramento e do mestrado de Museologia, e portanto sou co-orientadora de alguns trabalhos de mestrado. Você é orientadora? Exato, no exemplo da Marta, que estava aqui, ela está a fazer o trabalho, eu sou a co-orientadora. Tem a orientadora principal, que é uma professora. Tá certo. Exato, uma professora da doutora Manuela Pinto, e portanto nós facultamos aos alunos de museologia que possam trabalhar em contexto de um museu, trabalhar em uma coleção específica, conforme eles entenderem, for aprovado no projeto do mestrado deles. Portanto, temos essa interação. Nós também temos no Politécnico do Porto um curso de gestão do património, que eles têm em estágios curriculares, e portanto também recebemos esses alunos em estágios curriculares, e portanto tentamos realmente de poder abrir o museu para esses estudantes, quer ainda a nível de licenciatura ou do segundo e terceiro ciclo. Isso é bom porque também acaba que eles geram produtos, né, que contribuem com o museu. Né? Exato. Por exemplo, a Marta estudou peças de eletrotecnia mais recentes, da década de 60, da década de 70, que ainda não estavam estudadas, não estavam ainda inventariadas, e portanto isso é uma valia para ela, porque teve a hipótese de treinar, de ver como é que se estuda uma coleção, como é que se inventaria, como é que se preenche a ficha de inventário, quais são as necessidades, como é que se tira medidas, como é que não são, e portanto teve a hipótese de fazer todo esse trabalho. Para nós foi excelente, ficamos com as peças inventariadas, a Marta ficou com a experiência profissional e ao mesmo tempo que fez o seu plano de estágio para a obtenção do grau de mestre em museologia. Agora, na universidade, todos os anos é definido um plano de pesquisa, ou você tem um plano aqui e acorda com eles? Como funciona? Não, é assim, acaba por o aluno escolhe a instituição, há várias instituições parceiras. Lá o aluno escolhe a instituição, depois vem ver a coleção e depois faz um plano de trabalho, e depois o plano de trabalho tem que ser aprovado pela universidade, de acordo com os objetivos que o próprio curso tem, e então depois o aluno depois executa, mas tudo de acordo entre caso a caso, e cada aluno, entre a instituição receptora, o aluno e depois a ligação com a universidade. Olha, doutora Patrícia, eu quero agradecer muito a senhora ter nos concedido essa entrevista. Eu quero lhe informar que nós vamos transcrevê-la, encaminhar para a doutora para poder avaliar, e depois nós gostaríamos inclusive de disponibilizar no nosso site, porque essas informações que você hoje nos passou aqui são valiosas para o nosso grupo que no Centro Paula Souza, que nós estamos iniciando esse trabalho para criar o Centro de Memória da Educação Profissional Central
num espaço que pertencia à antiga Escola Politécnica e foi onde surgiu o Centro Paula Souza em 1969. Então nós temos muitas coisas em comum. Eu acho que essa parceria só vai estar começando agora, com essa troca. Por enquanto estou me apropriando dos documentos, mas eu acho que nós vamos poder trocar informação no futuro, né? Muito gosto, já sabe. Muito obrigada. Obrigada.